tava no inferno. Achei que talvez tivesse morrido e já estivesse no inferno. Um cara apareceu do lado e disse, vão te machucar essa noite. E há 4 anos você ligou pra cidade e me falou sobre Jesus. Tudo certo. Estou aqui com Jordan Chrisley, também conhecido como Hell Evangelism. Este é o homem, o mito, a lenda, quando se trata de ir às ruas e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, Jordan, sou muito grato por ter você aqui. Cara, é realmente uma honra. Eu amo o que você faz e admiro o seu trabalho. Minha esposa também é uma grande fã. Então, só tenho a agradecer por você estar aqui, cara. Beleza, vou começar. Quero te perguntar logo de cara, qual foi a coisa mais louca ou inesperada que já aconteceu enquanto você estava evangelizando? Uau! Cara, é ótimo estar aqui com você, irmão. Eu amo sua família. Tenho um carinho verdadeiro por você e sua família. A gente se conheceu numa conferência em Owensboro, Kentucky. Sim, surpreendentemente minha cidade natal. E cara, a gente se deu super bem. Então sou grato por poder passar um tempo com você hoje e espero que esteja tudo bem com a família, cara. Mas uau, essa é uma pergunta difícil, irmão, porque aconteceram muitas coisas malucas. Quero dizer, você provavelmente pode citar qualquer coisa e provavelmente já aconteceu. Desde ter minha vida ameaçada, sabe, pregando em frente à Casa Branca durante o movimento Black Lives Matter. Provavelmente o único cara com meu tom de pele lá embaixo pregando sobre Jesus sabe, apenas demonstrando amor a todos que eu encontrava. E eu nunca vou esquecer, sabe, eu tava pregando para umas 5 pessoas em um momento e só estava compartilhando as boas novas. E o que eu mais ouvi de muitos caras com desdém foi, ei, você tá no lugar errado, na hora errada, dizendo a coisa errada. Aqui não é o lugar para isso, sabe? E minha resposta sempre, com graça e com amor, é: isso cabe em qualquer lugar. Enquanto eu conversava com esses caras e compartilhava as boas novas, na verdade o ombro de um deles foi curado em nome de Jesus. E depois que oramos, um cara apareceu do lado deles. Acho que ele fazia parte do grupo deles. Ele fala assim, você sabe, hoje à noite vão te machucar. É isso que vai acontecer com você. E eu respondo, é mesmo? Quem vai fazer isso? E ele meio que dá um sorriso de canto pra mim, sabe? E aí, depois disso, outro cara aparece na esquina desse grupo de pessoas com quem eu tava conversando e basicamente diz exatamente a mesma coisa. E tipo, esse cara não era uma pessoa normal, obviamente. Ele tinha algum tipo de problema de possessão, não só opressão. Muitos caras conseguem lidar com opressão, sabe? Eu acho que a gente consegue lidar com opressão diariamente de forças demoníacas, de qualquer direção, por qualquer inclinação que a gente possa ter pro pecado. Mas esse cara tava obviamente possuído e parecia determinado a me machucar. E aí, mesma coisa. É tipo, quem vai fazer isso? E ele meio que olhava pra mim como se dissesse, pode ser eu essa noite, sabe? Então, depois disso, eu fiquei tipo, Senhor, eu quero ver pelo menos um ser salvo e sair daqui. E eu preguei por mais um tempo e consegui que um jovem chamado James aceitasse a salvação. Ele recebeu Cristo Jesus bem ali na frente da Casa Branca, ali mesmo na Praça BLM, que era conhecida como Praça BLM, porque eu acredito que já mudou de nome desde então. Eu não sei, não tenho certeza disso. Mas aquilo foi uma experiência e tanto, cara. Poxa, eu estive em Nova York há algumas semanas, passei cerca de uma semana lá, pregando nas ruas e também ajudando a formar evangelistas. O incrível foi que tivemos 50 evangelistas na região de Nova York que apareceram só por causa de alguns posts que eu fiz dizendo, ei, vem evangelizar comigo. Sim, é incrível. Foi incrível, cara. A gente viu milagres, sinais, maravilhas, libertações, momentos divinos, foi uma coisa de louco. Mas pra mim, a coisa mais bonita e milagrosa foi que 50 pessoas ardendo por Jesus apareceram pra encontrar um estranho que disse, vamos só falar de Jesus com as pessoas. Então foi um milagre, cara. E eu lembro de uma vez olhando em volta e pensei, estamos orando em Coney Island. E eu tinha uns 30 caras em círculo orando. E a gente estava clamando por fogo no meio do calçadão de Coney Island. Eu estou falando de falar em línguas, gritar, orar. Quero dizer, de rosto no chão. E eu olho em volta em um momento e penso, essas pessoas estão tão apaixonadas por Jesus quanto eu. E, sabe, às vezes você tá na igreja. Não sei se você é como eu, Cliff. Tipo, às vezes você tá na igreja e pode olhar em volta e ver algumas pessoas com a mão levantada e o resto do pessoal meio que, sabe, indiferente. Eu fico tipo, eu sou estranho, eu sou um esquisitão na igreja, o que é ótimo, eu gosto de ser esse cara. Mas eu não era esse cara nesse grupo, eu era tipo normal, todo mundo tava fazendo isso. E foi lindo, cara, mas em Nova York teve muita situação maluca. Teve uma pessoa que disse salve Satanás pra mim, logo depois que eu disse Jesus te ama. Você talvez tenha visto essa postagem, foi bem recente. Eu vi esse vídeo, Foi insano, quero dizer, dá pra perceber que talvez tivesse alguma bruxaria rolando ali, e essa foi a resposta dela, salve Satã. E é engraçado porque, sabe, as pessoas que mais desprezam essa afirmação são os satanistas, os que mexem com bruxaria e os ultra-religiosos.
Não é louco que esses dois grupos de pessoas geralmente tenham uma resposta parecida de desprezo à frase Jesus te ama? É. É louco. Então, você diz, Jesus te ama para alguém. E ou são os ultra-religiosos que ficam incomodados com isso, ou são as pessoas que estão em alguns dos lugares mais sombrios. Espiritualmente, também são eles. Eles têm a mesma reação, o que leva a um argumento de que os ultra-religiosos estão no mesmo lugar sombrio espiritualmente que a pessoa envolvida com ocultismo, bruxaria ou nova era. Concordo com você nisso. Existe uma escuridão real, muito real dos dois lados. Sabe, eu já lidei com muito poder demoníaco. Eles estão atrás de ministros. Sabe, eu sou pastor há 15 anos e posso te dizer agora mesmo, nunca vi esse tipo de ataque contra homens e mulheres de Deus em toda a minha vida, em nenhuma outra pessoa no mundo. Sabe, pode ter alguém servindo literalmente ao diabo por aí e essa pessoa não vai receber esse tipo de ataque. Tô falando de expor o endereço deles. Ou, sabe, quebrar os vidros dos carros deles. Pessoas indo até lá e olhando pelas janelas da casa deles, tipo, sabe, coisas malucas mesmo, tipo, pichar o nome deles ou difamar o nome deles sem motivo, literalmente só por pregarem o evangelho, cara. Eu nunca vi esse tipo de ataque. E vem, como eu disse, de alguns desses dois mundos. Acho que a gente pode entrar um pouco nisso. Tipo, isso é algo que tem estado no meu coração ultimamente, porque, sabe, eu não costumo ficar pensando muito nos comentários das redes sociais. Eu só comecei a postar faz mais ou menos 1 ano e meio. Antes disso, eu nem estava nas redes sociais. Fiquei fora por 2 anos, cara. Eu nem olhava e estava totalmente satisfeito com isso. Mas o Senhor realmente me chamou para começar a postar vídeos. E depois de lutar com ele sobre isso, e meio que, sabe, sendo apenas, sabe, desobediente, eu finalmente fiz. Ele me mostrou, sabe, já na primeira vez, que o que eu estava fazendo era o que eu deveria estar fazendo. Na verdade, eu vou te contar a história. Eu estava no aeroporto DFW, minha primeira gravação, e meu primeiro dia gravando, eu literalmente liguei a câmera e fui até uma mulher que estava limpando uma mesa no Terminal B, La Cantina. E ela é uma mulher egípcia. Descobri depois, mas eu disse, Jesus te ama. E ela disse, como é? Eu disse, Jesus te ama. Ela começa a pular de alegria, ela me abraça pelo pescoço, cara, me agradece. Ela disse, você não sabe o que acabou de fazer. Obrigada, obrigada. A postagem está realmente na minha página. Você pode rolar para baixo e encontrá-la, está no aeroporto. Mas ela disse, você não sabe o que acabou de fazer. Eu disse, bom, eu só digo que Jesus te ama e espero que isso inicie uma conversa, sabe, para levar alguém a Cristo. E ela disse, não, você não entende. Todas as noites eu oro ao Senhor. Deus, se o Senhor me ama, envia alguém para me dizer, Jesus te ama. E aquele momento foi meu primeiro dia de gravação, minha primeira experiência gravando. Então Deus estava confirmando que era isso que eu deveria fazer. E desde então eu tenho feito isso. Mas sabe, quanto mais você faz isso, mais comentários você recebe. Sabe, eu também vi suas postagens. E tem umas coisas bem sérias, tipo, eu quase sinto que só de a gente falar sobre isso já vai aumentar. Porque os demônios veem isso e dizem, ok, vamos atacar agora. Mas eu realmente sinto isso. Me diga se você acha que estou certo aqui ou se você já percebeu isso. Tipo, quando você começa a ganhar destaque online, existe um ataque estratégico real onde eles pegam seu conteúdo e colocam quase como numa lista de alvos para ataques nas redes sociais, certo? Não é necessariamente um problema físico, certo? Mas mais do tipo, vamos atacá-los online. E aquele que eu te falei, aquele em que a garota disse, salve Satã, volte e dê uma olhada. Está no Facebook, em uma das minhas páginas do Facebook. Tem 10 milhões de visualizações, uau. Tem 20 mil comentários. E cerca de 18 mil desses comentários são tipo, salve Satã, espero que você morra. Coisas malucas que você nunca imaginaria. Então, sabe, essas coisas começam a aparecer e esse mundo, sabe, meio que tenta se infiltrar. Mas, sabe, havia mais pessoas do nosso lado do que do lado deles. Deixe-me apenas dizer isso. Não existe força maior do que o sangue de Jesus Cristo e nós estamos cobertos por ele. Então, eu não me preocupo com isso, mas é interessante ver, sabe, essas reações, os ultra-religiosos e os adoradores de Satanás, ou aqueles que estão envolvidos em bruxaria. Então, você percebeu isso, cara? Eu não sei. Sim. Então, eu diria que já vi algumas, tendências diferentes, acho, nas redes sociais, quando se trata de comentários de não crentes. Especialmente quando comecei a postar, e os algoritmos estão tentando descobrir para onde vai o seu conteúdo. E meio que enviam para várias pessoas, eu via principalmente comentários negativos, certo? E eu diria que, meio que, à luz do que você acabou de dizer, a voz mais alta na sala não significa que ela está certa, certo? Claro.
Claro que eles não têm poder sobre Cristo, mas eles também estão simplesmente errados no que quer que estejam dizendo. Mas a gente acaba vendo esses comentários com mais frequência, e eu realmente acho que isso é uma tática do inimigo, sabe? As escrituras são claras sobre renovar a sua mente, e existe um motivo pelo qual você precisa renovar a sua mente. Então, quando o inimigo tá tentando te forçar a ler todos esses comentários negativos, isso está poluindo a sua mente. E eu concordo com você. É como se a gente pudesse reconhecer, ver isso, mas não pode simplesmente ficar parado nisso. Não podemos internalizar isso. Na maioria das vezes, a gente nem deveria se envolver com isso. Às vezes eu sinto que devo abençoar essas pessoas, orar por elas, e de vez em quando eu deixo um comentário. Mas normalmente é assim, não, eu reconheço que vi, tanto faz, agora eu vou seguir com a minha vida. Amém. Então eu vejo, sabe, quando você começa a postar, você recebe alguns comentários negativos, depois o algoritmo entende pra onde seu conteúdo deve ir, aí você começa a receber muitos amém, pessoas concordando com o seu conteúdo e curtindo. E aí você chega nesses lugares em que, como você disse, o vídeo viraliza e parece que eles são a voz mais alta. É só todos esses ataques, todas essas coisas negativas, coisas que estão tentando te provocar de propósito, ou só ser um incômodo mesmo. E eu vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo recentemente. Eu postei um vídeo. Era um vídeo de IA. Eu não sabia que era um vídeo de IA quando postei pela primeira vez. E aí, depois de assistir de novo, percebi e pensei, caramba, não acredito que deixei passar isso. Mas achei incrível. É que eu sei de qual você tá falando. Mas é que eu não quero me expor aqui. Entende. Foi mal. A mensagem ainda era verdadeira. Então eu pensei, vou deixar porque ainda é uma mensagem muito boa. Mas eu não tava dizendo se era ou não era IA no vídeo. Eu só tava reagindo a isso. E eu pensei, é uma boa mensagem, mas... Eu não postei isso no TikTok, mas alguém que era, acredito, um ateu, definitivamente não cristão, pegou e reagiu a isso no TikTok. Eu não sabia disso. Então, de repente, enquanto eu tava postando coisas no TikTok, que eu não posto com tanta frequência, comecei a ver que todos os comentários eram de pessoas me dizendo, tipo, ei, esse era um vídeo de IA. Eles estavam me chamando a atenção. Ei, esse não é o mesmo cara que tá promovendo aquele cara da IA? E, tipo, todos esses comentários sobre esse mesmo vídeo, e eu fiquei, tipo, eu nem postei isso no TikTok. Então, comecei a ficar realmente confuso. Então, finalmente, depois de algumas semanas, porque eu ainda tava recebendo esses comentários, sabe? E como você disse, esse ataque direcionado, tipo, por semanas, eu ainda estava recebendo esses mesmos comentários. Eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? Então eu pesquisei, não no Google, mas no TikTok, algumas palavras-chave, meu nome, e encontrei o vídeo de reação dessa garota que reagiu a isso. Teve mais de 800 mil visualizações, é um dos vídeos mais virais que eu vi em semanas. Simplesmente dizendo que era, tipo, olha, isso é IA, e aí, sabe, fazendo uma crítica ao cristianismo. Então todas essas pessoas viram isso e ficaram tipo, isso é ruim. Ou a gente não concorda com isso. Deixa eu ir agora pra página dessa pessoa e começar a atacar ela, comentar e basicamente, sabe, causar problemas ou pelo menos tentar. Então, concordando com você, é como se eles vissem algo assim na internet e simplesmente mirassem nisso. E aí, você realmente vira um alvo. E eu acredito que isso é espiritual. Tipo, o que faria alguém passar semanas querendo continuar assediando outra pessoa só porque você discordou de um ponto que ela levanta, ou porque você não concorda com as crenças religiosas dela, ou seja lá o que for? Com certeza. O próximo pensamento é esse. Tipo, se é uma pessoa de verdade ou se isso é loucura, certo? O que eu vou dizer agora não é necessariamente o que eu acredito, mas possessão demoníaca acontecendo em um nível tecnológico. Obviamente, Iowa. Mas, tipo, eu fico pensando, sabe, obviamente existem bots por aí e você pode treinar bots para fazer qualquer coisa. Então você pode ir lá analisar algumas dessas páginas dessas pessoas, sabe, de onde estão vindo e ver que tem 2 seguidores ou nenhum seguidor. Tipo, obviamente isso é um bot. Mas aí às vezes parece que, meu Deus, é o diabo tomando conta de um computador, sabe? E sim, em alguns casos talvez seja verdade, mas eu não acredito nisso 100%, mas é interessante, é um pensamento interessante. Então, não, eu concordo com você. Acho que tô exatamente no mesmo lugar. Tipo, não sei se acredito 100%, mas eu não diria que não é possível. E há até argumentos fortes no livro do Apocalipse de que a IA foi mencionada e foi dada algo que, você sabe, não era humano inicialmente. Então, eu acho que é um lugar mencionado nas escrituras, sem dúvida, Então, eu realmente acho que há um argumento forte a ser feito sobre isso, com certeza. Mas, cara, vamos falar da sua história. Vamos começar. Conte seu testemunho, cara. Fale sobre como você chegou a Cristo e depois como acabou chegando ao ponto de abordar pessoas na rua para dizer que Jesus as ama, tentando trazê-las para Cristo e desafiando outros crentes a fazerem o mesmo. Com certeza, cara, esse é um testemunho interessante. Sabe, algumas pessoas dizem, eu não tenho testemunho, e eu acho que tenho testemunho demais quando se trata disso, sinceramente, porque é insano a história. Então, eu cresci na igreja, cara. Meu pai era ministro de música, meu avô era pastor batista que se tornou cheio do Espírito, então a gente chamava ele de bapticostal. Sabe, um batista que fala em línguas. Acho que eu vou deixar algumas pessoas chateadas com isso. Tudo bem, é isso aí, deixa esses bots falarem. Então, eu cresci como um garoto batista. Cara, eu adoro um banco de igreja antigo, eu adoro um bom inário, eu adoro o cheiro de naftalina. Sabe como é? Então, eu gosto de tudo isso, cara. E eu tenho amigos batistas maravilhosos e mentores incríveis na minha vida.
Então eu realmente acredito. Eu sei que acabei de pedir pra você contar seu testemunho, mas vou te interromper só um segundo. Atualmente eu frequento uma igreja batista, o que é engraçado. Graças a Deus. Eu sei que você vai deixar algumas pessoas chateadas. Minha esposa, Nós estamos na mesma. Nosso pastor sabe disso. Dissemos isso diretamente pra ele. Nós não somos batistas. Não nos identificamos com nenhuma denominação, mas amamos a igreja. Amamos as pessoas com quem convivemos. Há coisas com as quais não concordamos, mas não são coisas essenciais. Acreditamos que essa igreja está fazendo a obra do Senhor da maneira como estão fazendo. E o Antichão nos colocou agora. Então se alguém estiver ouvindo, se você é batista, nem eu nem Jordão estamos criticando os batistas. Definitivamente não. Jordão, você tem vários amigos que... Eu sou um garoto batista, cresci como um cara batista, eu amava a igreja batista, e aqui está o bom dos batistas. Você tem que fazer esse esclarecimento. Então, aqui está o bom da igreja batista, o motivo de eu ter esse foco tão grande na salvação é por causa da igreja batista. A maioria das igrejas batistas, quando eu estava crescendo, fazia um apelo ao altar para a salvação no final do culto, onde o pastor ficava de pé, sem constrangimento, na frente do corredor e esperava pelas almas. Eu sinto o Espírito Santo falando sobre isso. Eu sinto o mover de Deus agora mesmo. E isso é porque Deus está atrás de almas e Ele ama as almas. E os batistas acertam nisso. Então, para um homem se levantar no altar e ficar de pé. Todo domingo à noite, toda quarta-feira à noite, você está falando de 50, sei lá quantos domingos ou cultos por ano, além dos cultos de avivamento, eles sem constrangimento se levantam e ficam de pé por uns 10 minutos, 5 minutos e esperam. E talvez consigam 3, 4 ou 5 conversões por ano. Certo? Isso é dedicação em dar às pessoas uma oportunidade de ouvir o evangelho. Vamos lá. Eu acho isso incrível. E eu vejo homens de Deus se levantando lá na frente. E acho que é por isso que eu tenho tanto apreço por isso. É porque eu vi o coração deles, eu vi a dor deles, eu vi a frustração deles, eu vi a compaixão deles, eu vi as lágrimas deles, eu vi o desejo deles de que as pessoas conhecessem Cristo. E foi lindo, cara. Então, sou grato pela minha criação batista. Eu só avancei mais com o batismo do Espírito Santo, que está em todo o livro de Aeteos, graças a Deus. Enfim, eu cresci sendo batista. E, cara, minha primeira experiência evangelizando foi quando eu tinha uns 13 anos, cara. Eu preguei o evangelho para uma mulher do lado de fora do Camarte e o nome dela era Brenda. E eu nunca vou esquecer disso, cara. Ela se converteu na hora, eu nem sabia como pregar o evangelho, eu só falei tipo, Jesus te ama e ele morreu por você. Eu não sabia o que dizer. Fiz uma oração do pecador com ela, a garota se converte, confessa Cristo. E naquele momento Deus falou comigo, você é só um garoto, mas ainda assim pode fazer isso. Qualquer um pode, você não precisa ser um cara certinho de calça caque, você pode ser qualquer pessoa que ama Cristo e fala de Jesus. Então ele estava me ensinando naquele momento. Tipo, isso realmente faz parte de quem você é, compartilhar o evangelho. Como cristãos, todos nós somos chamados a compartilhar o evangelho, certo? Aqui está o que eu gosto de dizer. Você não precisa ser extrovertido ou ter uma personalidade expansiva para compartilhar as boas novas de Jesus Cristo. Você só precisa ser cristão. Vamos lá. E eu diria até que você nem precisa ser cristão, porque já vi pessoas pregando o evangelho sem nem saber quem é o Senhor, sem perceber. Eu sei o que você quer dizer. Uma vez eu estava no shopping. Uma pequena observação à parte do testemunho. Uma vez eu estava no shopping e comecei a pregar para 3 homens. Eles eram hispânicos e, obviamente, não sabiam o que eu estava dizendo, além de Jesus te ama, que é Jesus ama você, certo? Eles não faziam ideia, sabe? Não falavam inglês. E eu fiquei tipo, ok, o que eu faço aqui? Eu tentei fazer mímicas, tipo cruz, sangrando, sabe? Não sei, tipo pomba, Espírito Santo, sei lá, fazendo alguma coisa, tentando passar boa notícia pra esses caras, mas não funcionou. Então, eu sou no oeste do Texas, beleza? Aí eu olho em volta e decido procurar alguém que fale espanhol. E aí vejo uma mulher empurrando um carrinho de bebê e o marido dela todo no estilo cholo. Tipo, o cara tá todo abotoado, de dicks, sabe? Meia longa e sandália, cabeça raspada, tatuagem até a linha do cabelo. E eu pensei, esse cara vai me matar. Mas aí, senhora, senhor, vocês podem ajudar? Ela se aproxima e eu pergunto, você pode traduzir? Ela diz que sim. E eu continuo falando. Ela traduz o evangelho para esses caras. Todos os 3 se convertem. Olha só, vem para Cristo, certo? Depois que terminamos, ela olha para mim e diz, posso ir agora? E sai andando. Eu nem sei se ela é salva. Eu nem sei se ela entende o que acabou de ser dito, certo? Então, ela pode nem ser cristã. Ela nem ficou animada com isso. Na verdade, tinha até um certo desdém na voz dela comigo, tipo, posso ir agora? Isso é ridículo. Então, eu aprendi isso com essa situação e esses 3 homens vieram para Cristo, sabe? Então, não é legal, cara, como Deus age. Isso é incrível. Ele vai usar qualquer um. Você quer ser usado por Deus? Eu só disse, Deus, me usa. E ele vai. Então, eu tive minha primeira experiência aos 13 anos, cara. E aí, nessa montanha russa, sabe, da fé, do cristianismo, como um jovem crescendo, especialmente na nossa época, tinha pornografia, tinha drogas, tinha bebida, tinha o que você quisesse, sexo antes do casamento. Quero dizer, você podia fazer de tudo, e eu experimentei tudo isso enquanto crescia. Tive ótimas fases em que estava cheio de fé em Deus e outras em que fazia minhas próprias coisas vivendo para o mundo. E, finalmente, tudo isso chegou realmente ao que eu diria ser o auge dessa montanha russa. Eu fui a um festival de música em Manchester, Tennessee, chamado Bonnaroo.
E sim, eu já ouvi falar, certo? É um lugar legal, cara. Eu vou lá pra ver uma boa música. Naquela época, obviamente, era isso que a gente queria. A gente curtia shows e esse tipo de coisa. E também curtia drogas. E lá você podia pegar qualquer bebida que quisesse e ouvir qualquer banda que quisesse. Então a gente foi. E, cara, eu lembro que no segundo dia que a gente tava lá, encontramos um pouco de ácido. E era ácido líquido, eles estavam distribuindo. E acho que eu tomei o equivalente a umas 9 doses. Então a gente tomou aquilo e eu fui assistir a uma banda chamada Ween. E eles cantaram uma música horrível chamada Meningite Espinhal. Eu tô assistindo isso e a gente tava prestes a sentir o efeito, certo? E eu faço isso e tô olhando pra essa banda e eles começam a cantar essa parte da música, que é totalmente profana. É como a resposta da criança ao ter meningite espinhal, perguntando ao pai se vai morrer. Eu nunca vou esquecer. Hein? Eu pensei, isso é profano. Eu tô no auge de ter uma consciência de Deus, certo? Me chamando de seguidor de Jesus, um cristão, devo dizer. Sabendo sobre Jesus, mas sem ter um relacionamento com ele, certo? E então tudo mudou, cara. Foi como se eu estivesse em outra dimensão. Você sabia que é possível ir para outras dimensões, né? Certo, você pode ir para outras dimensões. Drogas. Eu mesmo nunca estive lá, mas então falam comigo como se eu não soubesse, como se eu não conhecesse. Claro, claro. Então, você sabe, você pode ir para outros reinos. E essa é uma das formas mais comuns, eu acredito, que a nossa sociedade usa para ir para um lugar diferente. É através do uso de drogas, certo? Então, através das drogas, você pode ir, você pode abrir outro reino. E as pessoas ficam tipo, o que é isso? Do que você está falando? Certo? Obviamente, no mundo secular, você não vai concordar com isso. Você nem vai achar que isso é algo real, especialmente se você for ateu e não acreditar em outros reinos, certo? Algumas pessoas são espirituais, muitas pessoas são espirituais. Você sabe que existem outros reinos. Quer saber? Eles existem, acredite você ou não. Então, ao usar drogas, você está fazendo algo muito relacionado à palavra farmácia, certo? Nós sabemos que a palavra moderna farmácia tem muito a ver com produtos farmacêuticos, drogas. Essa palavra também tem raízes e origens na bruxaria. A palavra basicamente remonta à magia. Então, é isso mesmo. Farmaquia, isso mesmo. A palavra farmaquia. E você pode pesquisar isso por conta própria. Você pode ver isso. É loucura. Então, a palavra em si está ligada à bruxaria e ao demoníaco, que é um outro reino que você pode abrir. Então, quando eu tomei aquelas drogas, o que eu comecei a ver, eu nunca vou esquecer. Eu comecei a ver... Eu já tinha viajado antes, tive viagens boas, viagens ruins, tudo isso, certo? Já tinha usado muitas drogas antes, certo? Nessa situação, eu comecei a ver demônios em todo lugar e eles estavam nos ombros das pessoas, sabe? Montando nelas como se fossem cavalos. Eles às vezes saíam das pessoas, eu olhava e às vezes via eles nos olhos delas. Eu podia ver eles acorrentando as pessoas ou segurando uma corda e puxando as pessoas. Pequenos, grandes, de todos os tamanhos. Eu vi todos eles. E enquanto eu tô nesse lugar, eu penso, cara, eu preciso sair daqui. Então eu pego minha camisa, eu não queria mais ver eles. Então eu coloco a camisa sobre o meu rosto. Era uma daquelas camisas antigas boas que você ainda consegue meio que enxergar através. Então eu ainda conseguia me virar, mas eu pensava, eu não quero mais ver esses demônios. Certo? Então eu simplesmente começo a correr e eu tô correndo pra sair daquele lugar, cara. E tô correndo por cima das pessoas. Eu tenho 1,93 m. Tipo, eu joguei futebol americano na faculdade, cara. Então eu tô correndo por cima das pessoas, passando por barracas. Eu passei correndo por uma churrasqueira que tava realmente cozinhando comida. Eu corri por todo lugar só tentando achar uma saída, sabe? E como um bom e velho, sabe? Eu cresci em Kentucky, então quando a gente se mete em encrenca, a gente vai pro mato. E aí eu tô procurando um pedaço de floresta. E eu tô no Tennessee, então eu vejo uma floresta. E eu tô correndo. Eu vou procurar essa floresta. E eu pulo essa cerca. É uma cerca de arame farpado. Pulei algumas outras cercas porque eles tinham shows todos divididos por cercas, certo? E algumas eram de madeira compensada. Eu pulo todas essas cercas de 3 metros e corro direto pra floresta. E finalmente, a última é uma cerca de arame farpado, eu passo por cima dela. E aí eu tô correndo naquele momento pelo meio de um matagal cheio de espinhos. É um campo cheio de espinheiros. E você sabe, já ficou preso em um matagal desses? Sabe como é? Ele te agarra e você tem que ir voltando devagar pra sair sem se machucar. Eu tava correndo, cara. E no dia seguinte é isso, eu olhei pra baixo e minhas pernas e minha barriga estavam cobertas de crostas por causa da minha camisa, sabe? Eles tentaram me conter em um momento, não conseguiram, sabe? E eles querem te levar pra, sabe, meio que deixar passar em uma tenda engraçada, né? A tenda do perdeu a cabeça. E eles simplesmente não conseguiram. Então eu fui embora, saí pro mato. Tava atormentado, cara, totalmente atormentado. E, cara, o que aconteceu foi que eu vi uma espiral, mano, descendo pra um tipo de vazio. Parecia quase como, sabe, quando você dá descarga no vaso, vai descendo pelo ralo, cara. E eu pensei, e eu podia ver, e eu vi vozes, eu podia ver e sentir tormento. Era o inferno. Eu senti que estava no inferno, achei que talvez eu tivesse morrido e já estivesse no inferno, então eu estava completamente atormentado, separado de Deus. E tendo ouvido falar de Deus a minha vida toda e tendo tido, você sabe, momentos de relacionamento com Ele, esse foi o pior sentimento que já senti na minha vida. Eu não consigo explicar a sensação no seu íntimo de tipo, sem Deus, sem Criador, sem conforto, não existe mais aquele conforto supremo.
Não tô falando só de, você sabe, uma cama quentinha ou de ter uma casa onde você pode ir dormir no final do dia. Tô falando do verdadeiro conforto supremo que vem de Deus e isso tinha ido embora. É. Então eu tava clamando, cara, tipo, em um momento, isso é algo do qual não me orgulho. Eu nunca tive esses pensamentos, exceto nesse momento. Eu não sou um cara que pensa em tirar a própria vida. Mas, tipo, eu cheguei a um ponto em que estava tão atormentado e debilitado, eu mal conseguia me mexer. Eu queria subir uma árvore e, tipo, simplesmente me jogar, tipo, um mergulho de cisne. Era nesse ponto que eu tava, cara. Se eu puder explicar o tormento de outra forma, era isso. E era real. Sim, era real, cara. Aerial. Sabe? Alguém pode dizer que eu tava viajando? Obviamente eu tava alucinando. Sim, essa alucinação que você descreve é de outro plano. É outro plano. Então eu me conectei a isso, eu abri esse portal. Demônios estavam entrando na minha vida e eles tinham controle porque eu estava jogando o jogo deles. Então, enquanto eu percebia o tamanho do problema em que eu estava, eu clamava por alguém. Literalmente, em certo momento, eu gritei por ajuda no meio da floresta, sendo um homem adulto. Alguém venha me ajudar, sabe? Tipo, ninguém tá vindo. Eu tô no meio da floresta. E eu não sei se você já passou por isso, mas tipo, você já ficou tão doente que chorou chamando pela sua mãe. Você pensa, cara, eu já sou um homem adulto, eu não fiz isso, mas já pensei nisso. Tipo, você quer que alguém te ajude e você simplesmente não tá bem e se sente impotente. É tipo, mãe, sabe? E então, tipo, crescendo, obviamente, era isso que você fazia? Você chorava chamando pela mãe. Sim, quando criança, obviamente, claro. Mas como adulto, tipo, eu definitivamente já pensei, cara, eu queria que minha mãe estivesse aqui pra cuidar de mim, sabe? E era exatamente nesse ponto que eu tava. Eu fiquei tipo, mãe, eu chorei chamando pela minha mãe, cara. E ela não vinha. Eu sabia naquele momento o que eu precisava fazer. Eu disse, Jesus. E tudo parou. O tormento parou, cara. Vamos lá. O funil sumiu. Eu fiquei completamente são. Tudo parou, cara. E ele tava bem atrás de mim, mano. Eu podia senti-lo. Eu sentia que quase podia ver a barra da roupa dele. Tipo, toda vez que eu virava, eu não conseguia vê-lo, mas via a barra da roupa dele. E eu podia sentir a mão dele nas minhas costas. Essa era a paz que eu sentia. E ele me resgatou e me salvou espiritualmente. Ele me salvou fisicamente. E, sabe, aqui tá o verdadeiro ponto para os ateus que estão assistindo isso, ou qualquer pessoa que talvez esteja cética nesse momento. Viagens de ácido não fazem isso. Elas sobem, atingem o pico e depois descem lentamente com o tempo. A viagem de ácido que eu experimentei, chegou ao ponto mais alto da viagem e então caiu e zerou completamente. Eu fiquei totalmente sóbrio depois de tomar 9 doses de ácido. É isso. Então isso não acontece. E eu saí da floresta completamente sóbrio, fui para minha barraca, lambi minhas feridas, derramei vodka nas minhas pernas que estavam todas cortadas e jurei que nunca mais faria isso de novo. Sabe, o que acontece é que no dia seguinte eu fui para casa, meu vizinho, um hippie de 65 anos, falou, bem, quer dar um tapa nesse baseado, vem aqui em casa. E eu fui lá e disse, cara, não tô muito afim de fumar, não. Ele estava enrolando o baseado de ponta, sabe? Ele achou um monte de bitucas e juntou tudo e cuspiu tudo de novo no baseado. Foi nojento e impuro. E ele tinha, tipo, sabe, pornô dos anos 80 passando na televisão. Eu só pensava, isso é nojento, cara. E ele me deu aquele baseado. E, claro, eu fui lá e dei uma tragada. E nesse momento, eu pensei, tipo, tudo bem, eu meio que tô vacilando aqui, mas isso teve ramificações espirituais que foram percebidas. Sabe, o rosto dele naquele momento saiu do 3D, certo? E foi quase como se tivesse sido esmagado contra a tela aqui, o quadrado, o retângulo que a gente vê, e ficou completamente esmagado. Eu conseguia ver os olhos dele, o nariz, a boca, as orelhas, tudo. E eu pensei, cara, isso é estranho. E os olhos dele caíram da cabeça. E ficaram apenas espaços pretos onde os olhos dele estavam. E dedinhos se enrolaram ao redor da pálpebra dele, e um demônio pulou pra fora e disse, te peguei de novo. Então tudo voltou a ficar em 3D de novo. Então eu fiquei tipo, beleza. Eu corri o mais rápido que pude. Eu arrombei a porta de tela dele, quebrei a porta de tela, eu corri, mano. E eu pensei, nunca mais, certo? Bem, então foi uma progressão lenta pra eu realmente sair desse estilo de vida. Sabe, quando você se envolve nesse tipo de vida, muita gente pensa, uma coisa dessas me faria parar na hora. E, bem, eu era um pouco mais teimoso do que isso. E havia um processo de santificação acontecendo. E, sabe, nós fomos santificados. Nós fomos santificados e estamos sendo santificados. Então Deus está fazendo isso com a gente agora. E se a gente olha para esses momentos e julga, sabe, a experiência real de alguém com Deus, baseado na resposta que a pessoa dá, o que eu digo sobre isso é, você pecou hoje? Você caiu hoje? Sabe, porque Jordan de 10 anos atrás, olha onde Jordan está hoje pela graça de Deus e diz, sabe, olha, você avançou bastante. Mas Jordan daqui a 10 anos pode olhar para mim agora e dizer, cara, você ainda tem um longo caminho pela frente. Sabe, então eu não quero julgar a experiência de ninguém com Deus, mas para mim esse foi um momento que realmente mudou as coisas e me marcou, cara. Isso me marcou para sempre, que existe um inferno real sobre o qual ouvi e acreditei a vida toda, mas realmente vi. E desde aquele dia, sabe, eu vi o inferno naquele dia. E quero dizer,
Eu já expulsei muitos demônios de pessoas. E em uma situação em particular, o cara olhou pra mim enquanto eu expulsava o demônio dele. Ele afirmou ter legião naquele dia. E eu já estava expulsando demônios dele há cerca de 3 horas. E chegou ao ponto de ele jogar coisas em mim, cuspir em mim, tentar me socar. Jogou uma cadeira em mim. E em um momento houve um instante de lucidez. E eu pude ver a experiência dele com esses demônios. Ele me contou sobre, sabe, usar algumas drogas e abrir esse portal, certo? E ele disse que acordou durante uma sessão espírita. As pessoas estavam fazendo sessões espíritas sobre ele. E um demônio entrou nele. E esse demônio se chamava Legião. E enquanto eu estava expulsando esses demônios repetidas vezes, ele parou e eu contei pra ele esse testemunho que acabei de contar pra você. Ele disse, quando eu falei pra ele sobre o inferno e mostrei aquele tipo de símbolo como um funil, certo? Ele disse, sabe, você não viu o inferno. Ele disse, você viu os portões. Eu fiquei tipo, caramba, cara. Então, de acordo com o diabo dele, sabe? E diabos mentem. Mas tipo, aquilo foi só um vislumbre. Aquilo foi só a entrada pra aquele tormento, cara. Então, e assim, e pra mim é o seguinte, cara. Cliff, tipo, eu não consigo passar por um estranho sem pensar que ele pode acabar lá. Tipo, é quase um fardo que eu não consigo. Tipo, tem dias que eu peço a Deus, tipo, por favor, só me deixa não ver ninguém. Ao que parece totalmente egoísta. Mas pensa nisso, você tá andando pelo Walmart com sua família, tentando fazer uma compra de 15 minutos e acaba ficando 1h30 ministrando, sabe? Sua família fica tipo, vamos, por favor, vamos embora. E os filhos ficam tipo, eu quero que você só cuide da gente hoje, sabe? E claro, eu tô cuidando deles, mas tipo, existe um peso pelos perdidos, com certeza, sim. E Deus colocou isso em mim, cara. Acho que pedi isso muitas vezes na minha vida sem perceber. Então eu tive a resposta pra isso, sabe? Através das minhas próprias decisões pecaminosas e Deus transformando algo ruim em algo bom. Sim. É por isso que eu faço o que faço, cara. É por isso que eu tenho que contar pra todo mundo. E, sabe? Agora o Senhor diz, ei, comece a gravar isso há cerca de 1 ano e meio. Ou provavelmente há uns 2 anos. Ele me disse pra gravar e eu gravei por 1 ano e não postei nada. Comece aí a postar, sabe? Depois de buscar conselhos sábios. Nem todo mundo deve postar seu evangelismo. Mas Deus disse, faça isso. E ele disse, porque não é pra você. É para aqueles que você vai encorajar e inspirar a fazer a mesma coisa, a compartilhar com as pessoas sobre Cristo. E desde então vimos um grande avivamento do evangelho, cara. Eu tenho uma escola. Tem 220 pessoas agora no mundo todo na escola. Vamos lá. É isso aí. Tá incrível. Sim, está nessa plataforma SKOOL. E você pode procurar Real Evangelism e vai aparecer na escola. Pessoas do mundo todo, cara, de quase todos os continentes agora, aprendendo e também formando uma comunidade. Então, tem aulas ao vivo, também tem material gravado que é muito bom. Mas, cara, é isso que me motiva, sabe? Eu não quero que as pessoas vão lá. Eu quero que as pessoas experimentem o paraíso na Terra que eu tenho a chance de viver todo dia. Sabe, depois de ver o inferno, eu também pude ver o céu algumas vezes. E isso é incrível. Sabe o que eu quero dizer? Então, e não é só ver o céu. E eu não vou poder só ver o céu e experimentar o céu depois que eu morrer. Mano, eu tenho o paraíso na Terra. Tipo, não há conflitos na nossa família. Tipo, sabe, Deus nos abençoou de tantas formas. Ele trouxe cura aos nossos corpos. Nós somos saudáveis. Meus filhos são felizes. Tipo, a gente vive com Cristo, cara. E a gente não, sabe, nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que é realmente, não tem nada melhor que isso. Então a gente só tá aproveitando a vida, cara. Então, eu quero que você fale um pouco mais sobre essa última parte. Primeiro, só quero dizer que você fez um excelente trabalho ao articular seu testemunho. Obrigado. Sabe, eu não precisei. Pelo menos espero que os espectadores não tenham mais perguntas. Porque senti que você respondeu todas as minhas perguntas e explicou tudo. Cara, foi uma história pessoal incrível. Eu sei que foi a sua vida real, mas só de ouvir já foi cativante. Obrigado. Obviamente, é um testemunho verdadeiro do que o Senhor fez na sua vida e continua fazendo. Mas eu quero que você fale um pouco sobre experimentar esse céu na Terra. Porque mesmo agora, é assim. Eu sei que meu casamento não é perfeito. Ainda estamos trabalhando em algumas coisas. Ainda há coisas que, como pai, estou trabalhando na minha relação com meus filhos. E você tá dizendo, eu sei que sua vida não é perfeita, certo? A vida de ninguém é. Bem, meu casamento é perfeito, na verdade. Eu tô só brincando, cara. É uma piada. Você está falando sobre, eu acho, algo que muita gente acha que é inalcançável, certo? Como se a gente não tivesse alguns desses problemas e questões contínuas. E quando eles surgem, a gente tem uma forma de lidar com isso por causa do que o Senhor fez nas nossas vidas. Então, se você não se importar de falar um pouco sobre isso, não sei se tem exemplos que você pode dar ou alguma história ou como isso funciona pra você, mas só pra comentar um pouco sobre isso. Claro. Sim. Então, entre a fé e a promessa e o que você pode ver com seus olhos, existe toda essa tensão. Tem todas essas coisas no meio. E muitas vezes, as pessoas que leem a palavra, recebem essa fé e entendem essas promessas, têm dificuldade de processar tudo isso aqui dentro. Então elas desistem da palavra por causa do que veem com seus olhos. É certo. Mas, no final das contas, o que eu vejo com meus olhos não determina o que a palavra diz. Vamos lá.
E isso é difícil para a maioria das pessoas no mundo ouvir, ver e sentir. Isso não é um ensinamento realmente para o mundo, isso é um ensinamento para cristãos que estão assistindo isso. Minhas circunstâncias não ditam a palavra dita minhas circunstâncias. E, sabe, eu já passei por isso, eu estou passando por isso. Vou te dar um exemplo, certo? Eu conheci um homem, ele era um grande pastor e missionário no Paquistão, na Tailândia e em muitos outros lugares. Eu o conheci no campo missionário, na verdade, eu estava na Tailândia. Conheci ele e nós conversamos por um tempo. Esse cara também é um herói de guerra, tipo um condecorado com a medalha Purple Heart. E então ele e a esposa dele foram fazer missões e salvaram crianças da escravidão sexual. Fizeram coisas incríveis, cara. E ele viu que você e eu sonhamos em ver no reino, tipo mortos ressuscitando, pessoas levantando de cadeiras de rodas, olhos cegos se abrindo, surdos ouvindo. Ele já viu guerra espiritual e física de verdade, tipo guerra espiritual com manifestações. Ele tem, sabe, histórias malucas que eu poderia te contar várias vezes, cara. Mas ele é um grande mentor meu, ainda está vivo. Um homem maravilhoso, mais velho. E a esposa dele ficou doente. A esposa dele... Uma mulher de Deus maravilhosa, já foi mentora dos meus mentores. É assim que dá pra ver há quanto tempo eles estão com a gente. Não na organização, mas tipo no nosso grupo mesmo. Então a esposa dele ficou doente, teve câncer. E depois de cerca de 1 ano lutando, a gente orando e acreditando, cara. E ela também acreditando, ela morreu. Tudo bem. Então eu faço uma pausa ali por um segundo para meio que deixar as pessoas perceberem até onde a fé delas vai. Tipo, onde você permite que sua fé vá. Tipo, eu não acho que se você chegar a esse ponto em que sua fé é abalada, ela não possa ser fortalecida. Sim. Então, eu oro por uma fortificação da fé com muito cuidado, porque o que acontece quando você ora por fortificação da fé, cara, é que você recebe oportunidades para ter sua fé firmada e solidificada, cara. Então, vou deixar você terminar a sua história, mas você tá ministrando pra mim de um jeito que eu vou comentar um pouco quando você terminar aqui. Sério. Você nem sabe o que tá fazendo agora. Então, continue. Glória a Deus, glória a Deus. Bem, Deus sabe. Então, esse cara, a gente estava numa viagem de pesca 1 ano depois que a esposa dele faleceu. Só eu e ele. A gente está vindo para o condado de Grayson, Kentucky, pescar uns rodados listrados. Eu não sou só pescador de homens, também sou pescador de peixes. Eu amo pescar. E eu acho que é por isso que Deus colocou no meu coração esse desejo tão grande por peixes, porque eu amo o desconhecido, tipo a água que você não consegue ver. Eu amo as possibilidades de fisgar um grandão, sabe? Isso é a mesma coisa no mundo do evangelismo, mas a gente tava nessa viagem e estávamos voltando. Eu finalmente criei coragem, depois de umas 6 horas, 1 hora de viagem até lá, 5 horas pescando, mais 1 hora voltando. Eu tô tipo na metade da viagem. Eu falei, pastor, você passou por alguns anos difíceis e eu queria te fazer uma pergunta. Eu disse, sua esposa, ela estava doente, ela acreditou, nós acreditamos, nós nos dedicamos, lutamos, oramos, jejuamos. E já vimos milagres acontecerem antes. Já vimos mortos ressuscitarem, cara. A gente acredita nessas coisas. E mesmo assim, sua esposa morreu. E eu disse, onde está a sua fé? E eu só fiquei sentado lá, cara, só esperando. Mas eu senti, mano, parecia que tinham se passado 10 minutos, ele não respondeu. E eu fiquei tipo, acho que não vou receber uma resposta, acho que deixei ele irritado e acho que tô encrencado. Sabe, ele provavelmente vai me repreender, não sei o que vai acontecer aqui. Mas ele diz, a gente estava dirigindo na estrada, só pra você saber. Mas ele segura o volante, se vira e olha pra mim. Ele diz, Pastor Jordan, meu Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ponto final. E ele olha de volta pra estrada e foi isso. Nós não dissemos mais nada sobre isso. Mas sabe o que isso fez por mim? Isso consolidou meu entendimento de que a palavra é perfeita. A palavra é divina. E a palavra é verdadeira. Não importa o que experimentamos ou vemos com nossos olhos. Foi lindo. Ele estabeleceu uma teologia para mim que, acredito, poucas pessoas conseguem alcançar, porque permitem que as circunstâncias se sobreponham a ponto de tentarem explicar. Sabe de uma coisa? Eu não preciso explicar. Eu conheço a palavra. Eu sei que é verdade. E isso, meu amigo, é por isso que o Senhor também abençoou a mim, minha família e o nosso grupo. Ver pessoas saindo de cadeiras de rodas, cara, ver cegos voltando a enxergar, ver, sabe, surdos ouvindo por todo lado. Sabe, eu vi um cara morrer literalmente sem batimento cardíaco, literalmente não estava respirando. Eu fui bombeiro socorrista por 7 anos. Eu sei como é isso. E eu fiz isso profissionalmente em um corpo de bombeiros em Henderson, Kentucky. Isso é incrível. É por isso que fui chamado para o ministério. Então, eu sei o que é batimento cardíaco. Eu sei o que é respirar e eu sei como é o som dos pulmões se rompendo durante uma RCP.
Mas quando um cara volta à vida, depois de 3 compressões e costelas quebradas, e não vai pro hospital até ser forçado, e depois sai do hospital e dizem que não há costelas quebradas nem sinal de problema cardíaco. O dia seguinte, Sim, nós vimos isso, cara. e porque a nossa fé foi fortalecida, Deus vai mostrar coisas ainda maiores. Ele disse isso, Jesus disse, coisas maiores vocês farão. A figueira secou e morreu, mas coisas ainda maiores vocês farão. E então, sim, a gente só precisa continuar acreditando nas promessas de que Ele é quem diz ser e nunca duvidar delas. Não importa o que nossos olhos vejam, o que nosso nariz sinta, o que nossa língua prove, qualquer coisa, cara. Então, cara, espero que isso responda a sua pergunta. Sim, respondeu. Foi muito mais do que isso. Sou grato por isso. Então, só pra dar um pouco de contexto ao que eu tava dizendo, o ponto em que você tá ministrando ao meu coração é, e eu não vou dar detalhes pessoais aqui por questão de privacidade da minha família. E eu, obviamente, já ser visto por muitas pessoas, mas eu já tinha dito antes, sabe, que estamos passando por algumas coisas antes de começarmos a gravar aqui. Mas eu só tava dizendo que o Senhor é bom. Mas o que eu não percebi até você começar a falar sobre isso é que eu já pedi ao Senhor para aumentar minha fé muitas vezes ao longo dos últimos anos. E eu posso dizer que agora, nessa fase, Ele está fazendo exatamente isso, onde as coisas estão me testando bastante. Todo dia, cara, vou dizer assim, na área de lidar com problemas de saúde de alguém próximo a mim, o Senhor aumentou muito a minha fé. Ainda não vimos a vitória fisicamente, mas eu acredito que veremos. E toda vez que eu dizia, sim, eu tenho fé que o Senhor pode curar, porque eu sempre acreditei que Ele pode. Eu já vi que Ele pode com outras pessoas e tudo mais. Sempre tive minhas dúvidas ao mesmo tempo. E essa foi a primeira vez que eu não tive dúvidas. Man, Eu não sabia como explicar isso. Eu fiquei tipo, cadê a dúvida? Eu quase procurava a dúvida porque eu tava tão acostumado com ela. E eu pensei, eu não tenho dúvida. E por isso eu acredito que o Senhor vai trazer cura nisso. Então, ouvindo você falar sobre, sabe, essa ideia de o Senhor fortalecer a sua fé e te colocar nessas circunstâncias para fortalecer a sua fé, e a palavra sendo o que a palavra é. Você só precisa acreditar que a palavra é verdadeira e não pensar que suas circunstâncias físicas vão mudar o que a palavra diz. Amém? Isso é, sabe, uma confirmação para mim do que o Senhor tá fazendo e me mostrando onde eu preciso estar firme e continuar firme lutando por isso. Então, cara, eu sei que você não tinha a intenção de ministrar o meu coração com isso, mas eu te agradeço por isso, sabe? é um prazer. Sim, cara, é muito bom. E eu só oro para que, sabe, quem estiver ouvindo isso também possa experimentar a mesma coisa. Que eles possam ter uma revelação mais profunda, entendimento ou encorajamento, onde quer que estejam em suas vidas, para que sua fé seja fortalecida e possam caminhar mais próximos e com mais ousadia com o Senhor. Amém. Isso é como fico feliz que isso tenha falado com você, cara. É como um rendimento composto, sabe, ao longo da vida. Sua fé vai se acumulando e se acumulando, certo? Então você tem um pouco agora e, obviamente, você sabe, Deus deu uma medida de fé para cada um, a mesma medida de fé. E Ele diz para orar para que sua fé aumente, certo? E eles oraram pedindo e pediram a Jesus, tipo, ore para que nossa fé aumente, ore para que possamos crer, certo? Então podemos orar por essas coisas. E Deus, como eu disse antes, quando você ora para fortalecer sua fé, você vai ter oportunidade. É como orar por paciência, cara, sim. Da hora. E tipo, tenha cuidado. Eu meio que fiz essa correlação, tipo, sabe, já ouvi isso centenas de vezes, já passei por isso, tipo, eu preciso de mais paciência e o Senhor me dá várias oportunidades pra ser paciente, mas é como se eu nem tivesse feito essa conexão com a fé desse jeito, sabe? Tipo, então, cara, Isso é simplesmente incrível. Então, cara, eu quero, sabe, provavelmente só encerrar isso com, sabe, como você encorajaria as pessoas. Eu vejo você como, quer dizer, obviamente seu perfil nas redes sociais é Real Evangelismo. Eu vejo você como o cara do evangelismo. E você mencionou que o fardo pelas almas pesa muito sobre você. Então, como você encorajaria outras pessoas que, sabe, talvez sejam muito tímidas, tenham ansiedade social, não tenham certeza de como começar uma conversa só pra saírem e compartilharem sua fé? Sim, sim. Então, primeiro, já fazendo um jabá, vá pra minha escola porque isso vai te ajudar, cara. Eu abordo todos os tópicos que estamos falando agora, mas de uma forma mais resumida e bem direta ao ponto. Mais fácil de digerir. Sim, sim. Então, se você é do tipo que pensa, cara, eu nem consigo falar com alguém na rua sem quase fazer xixi nas calças. Tente começar de forma simples, tipo se aproximando. Dê um elogio pra alguém. Sabe, tipo, gostei do seu sapato. E aí veja pra onde a conversa vai, porque muitas vezes eu acho que a maioria das pessoas que ainda conseguem manter uma conversa sentem uma ansiedade social inicial na hora de quebrar o gelo, né? Elas não conseguem passar disso. Mas, uma vez que o gelo é quebrado, algumas pessoas realmente conseguem desenrolar. Outras ainda têm dificuldade depois disso. E tudo bem também. Você pode lidar com isso depois. Mas só o primeiro passo. O passo é dizer, eu preciso me aproximar mais. Muitas vezes os cristãos
Na verdade, a maioria das pessoas, mas até mesmo os cristãos hoje em dia, são muito voltados para si mesmos. Eles olham para seus próprios problemas, seu próprio coração, suas próprias questões, todas essas coisas diferentes que estão acontecendo em suas vidas. E os dias? Os dias podem ser bem difíceis por causa disso. Mas você pode transformar um dia ruim em um segundo, se simplesmente olhar para outra pessoa e interagir com ela. Então transforme um dia ruim, saia e vá conhecer pessoas, sabe? E o primeiro passo é quebrar o gelo com algo como: cara, seus sapatos são ótimos, eu gostei muito do seu corte de cabelo. Tipo, ontem de manhã eu tava na academia e tinha um cara passando por mim. Eu normalmente não converso com as pessoas na academia. É tipo o lugar onde eu não abro a boca. E sei lá, eu só gosto de entrar e sair, sabe? Mas às vezes o Senhor realmente me pede pra fazer coisas que eu não quero fazer. E esse cara tá indo pra uma máquina. Ele tá usando uma camisa que é tipo, chama War of Ages. É tipo uma banda de metal cristã que eu costumava ouvir há muito tempo e já vi eles ao vivo. E eu falei, cara, gostei da sua camisa, né? Isso abriu uma conversa. Descobri que ele é designer gráfico, né? Ama o Senhor. Consegue conversar com ele um pouco mais a fundo. E nem estava tentando. Então, só um elogio pode te ajudar a quebrar o gelo. E perceba que as pessoas não são tão ruins quanto você pensa. Nem todas vão te xingar. Sabe, você pode ver alguns dos meus reels e pensar: vou ser xingado por falar algo sobre Jesus. Pode ser. Isso pode acontecer. Mas é tipo a cada 50 ou 100, sabe? É. Então, e a Bíblia diz isso, sabe? Bem-aventurados os que são perseguidos. Bem-aventurados quando disserem coisas terríveis e te insultarem por causa do Senhor. Porque, sabe, você está tendo mansões construídas no céu. Você recebe recompensa no céu. Então pode mandar, sabe? Eles ficam tipo: vamos continuar acumulando esses tesouros no céu. vamos lá. Cara, eu só quero... Vamos lá, pessoal. Que valor o dinheiro tem no céu? Sabe o que quero dizer? Tipo, eu vou ter uma piscina olímpica. E Cliff, você pode vir. Sua família pode vir nadar nela, certo? Vamos lá. Então, isso é um problema real que muita gente não supera. Supera esse problema, experimente o fracasso. Tem algo que minha avó disse pra mim sobre meu avô, que era batista. Sabe? Ele construía casas. Cara, ele podia fazer qualquer coisa. Ele era pedreiro de profissão, então ele assentava tijolos. Mas ele também foi pastor no final da vida dele, por uns 8 anos. Ele largou o álcool e foi radicalmente liberto. E ele construiu casas por toda Owensboro e Kentucky. No condado de Hancock, Kentucky. Em todo lugar ele construiu casas. Então você passava por alguns lugares e dizia: vovô construiu aquilo. Vovô construiu aquilo. E eu perguntei pra minha avó uma vez. Eu disse: como o vovô sabia fazer tudo isso? Eu nunca o conheci. Ele faleceu aos 50 anos. Infarto fulminante, cara. E então ela disse, eu perguntei: como o vovô sabia fazer tudo isso? E ela tem 94 anos agora. E ela disse: ele nunca soube fazer nada até começar. Vamos lá. Eu pensei, tudo bem. Então esse é o lema de vida pra mim. Isso não vai me impedir de fazer algo que eu sinto que Deus me chamou para fazer. Você é cristão. Você foi chamado para isso. Você recebeu a grande comissão. Mateus capítulo 28, versículo 19, vá e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15, também diz: pregue o evangelho a toda criatura. Certo? Então nós recebemos uma ordem, uma comissão de Jesus Cristo, e para nós dizermos: não, isso não é para mim, porque não faz parte da minha personalidade, na minha opinião, é realmente rejeitar um mandamento de Deus. Eu concordo com você. Agora, o peso é diferente para cada pessoa, tipo, para mim... Efésios capítulo 4, versículo 11, fala sobre dons ministeriais. Sabe, eu tô no ofício de pastor há muito tempo. Ao mesmo tempo eu ficava com o chapéu de pastor o dia todo. À noite eu saía com meu manto de evangelista, certo? Então, mas agora eu tô em tempo integral. Na verdade, eu deixei o pastoreio em tempo integral há 2 meses. Uau. Eu não sei. Eu não te contei que entrei no evangelismo de rua em tempo integral. Vamos lá. Glória ao Senhor, cara, por esse novo capítulo. É um grande novo capítulo. Mas aquele chamado de evangelista não está em todo mundo. Mas todos são chamados ao evangelismo. Então, o evangelista, o chamado de evangelista é aquele que prega o evangelho, tem esse peso, não consegue passar por ninguém sem, sabe, chorar, sem falar de Cristo, e também vê o dom em outras pessoas, mentora, treina, levanta outros. Esse é o dom do chamado, diferente do coração evangelístico que todo cristão deveria ter. Então precisamos fazer isso, e eu desafio qualquer um que esteja assistindo hoje. Sabe, normalmente eu termino dizendo: Jesus te ama. Como eu disse, o pessoal ultra-religioso vai ficar bravo com isso. Por que você não falou sobre o sangue? Por que você não falou sobre a cruz? Sim, eu vou falar disso. Você precisa assistir a algo mais longo do que um reel de 30 segundos, sabe? Você consegue me contar o evangelho inteiro em 30 segundos? Vai lá, certo? Sabe, a maioria das pessoas fica: então você tem que, sabe, no meu coração é assim, eu quero o evangelho completo. E na maioria das vezes eu consigo compartilhar isso. Mas às vezes você não consegue. Deixe o Espírito Santo agir. Sabe, as escrituras falam sobre não se preocupar antes de ir diante dos magistrados. Acho que estava se referindo a uma situação com Paulo. E não se preocupe com isso, certo? Eu acho que toda experiência social é como um pequeno tribunal, onde há uma pessoa te julgando. E isso é como um magistrado.
Eles estão julgando como você fala, estão julgando sua aparência, estão julgando seu cheiro, estão julgando o que você diz, estão julgando todas as coisas externas. Mas o Espírito Santo quer te usar. Ele quer falar através de você e usar a sua língua para a glória dele. Vamos lá. E se você permitir, vai dizer coisas que nem sabia que sabia. Vai ser lindo. Coisas que você leu na Bíblia há 10 anos, 20 anos, vão simplesmente fluir de você. Você vai ministrar para as pessoas em momentos como este, quando elas precisam de um fortalecimento da fé e alguém recebe isso na hora. Vamos lá. Então o Espírito Santo vai agir. Então, cara, versão resumida. Vai lá e diga para alguém que Jesus ama essa pessoa. Vai lá e diga para alguém que ela tem um par de sapatos bonito. Vai lá e diga para alguém que o corte de cabelo tá legal. Ajude a quebrar o gelo. Cara, muito bom. Eu sinto que há muito a ser dito sobre evangelismo em geral, mas quero dizer, você acertou todos esses pontos principais, acho que em cheio, e eu acho que o conselho da sua avó, essa sabedoria de que você não sabe nada até começar, é tão fundamental. Na verdade, é algo que eu mesmo tenho testado mais em áreas onde eu não cresci sendo alguém que assume riscos. Eu cresci sempre do lado mais seguro de tudo. E eu tive que aprender. Cara, eu não posso fazer nada menos que eu comece a fazer. Você simplesmente tem que dar esse primeiro passo. E então, para pregar o evangelho, eu não sou alguém que é abertamente. Eu não me considero no ofício de evangelista, certo? Eu considero isso um mandamento para todos os cristãos. Concordo com tudo que você disse, mas eu não tenho um dom forte para sair e evangelizar. É algo que eu tive que trabalhar e buscar oportunidades. E eu já tive oportunidades jogadas na minha cara que o Senhor me deu. E de certa forma eu fugi. Em outras eu realmente fiz, mas me senti muito nervoso ao fazer. Então eu só digo isso pra, você sabe, me identificar com algumas pessoas que eu sei que sentem o mesmo. E é assim, mas nós ainda somos chamados a fazer isso. E nós temos que começar. Temos que começar de algum lugar. E eu adoro ver o seu conteúdo. Eu gosto de conversas como essa porque isso realmente me ajuda. E me lembra que eu preciso sair e garantir que estou pregando o evangelho para meus vizinhos, para as pessoas do supermercado, para quem quer que eu veja quando surgir a oportunidade, e permitir que o Senhor, e na verdade pedir ao Senhor por essas oportunidades também. Então, amém, cara, isso é muito importante. Não existe nada mais importante do que alguém entrar em um relacionamento de salvação com Jesus Cristo. Então, o que você está fazendo é... Posso compartilhar um último testemunho? Sim. Beleza. Então esse aconteceu no domingo. Certo? Então olha só. Eu evangelizo em todo lugar e a todo momento. E um dos meus momentos favoritos para evangelizar é quando os operadores de telemarketing me ligam. E muita gente diz... O Poi faz a mesma coisa, certo? Então, qualquer tipo de conversa por telefone, mesmo que eu esteja ligando para estabelecimentos, eu faço isso. E o telefone é uma maneira muito fácil para quem tem esses problemas de ansiedade. Eles nunca vão te ver de novo. Eles nunca vão te ver mesmo. Provavelmente nunca vão ouvir falar de você de novo. E você pode testar suas habilidades. Certo. Então, eu liguei para a prefeitura da cidade, onde moro agora, sobre um sofá que estava no nosso beco. Aqui temos becos, e eles fazem a coleta de lixo lá, certo? Não é na frente, como em muitos lugares. E aí tinha esse sofá lá, só ocupando espaço. E eu pensei, alguém precisa vir buscar isso. E a prefeitura tem um programa, então eu liguei para eles e eu disse, vocês podem vir buscar o sofá? Claro. E eu disse, e só para avisar, Jesus te ama. Só queria que você soubesse disso. E aí, a moça com quem eu estava falando ficou muito chateada porque eu disse isso. E dava para perceber pelo telefone, mas ela ficou tão chateada que disse, ok, eu vou deixar você falar com o meu gerente sobre tudo isso. Tudo bem, fale com ele. Então fui lá e falei com o gerente e disse a mesma coisa. E o gerente não ficou muito feliz por eu estar dizendo para ele que Jesus te ama. E isso acontece o tempo todo. E aí a ligação é encerrada. Eles escolhem um sofá, seja lá qual for. Isso foi no domingo, na igreja. Eu estava no altar ministrando. Mesmo não estando em tempo integral como pastor na equipe, eu ainda, você sabe, pastoreio na igreja. Amanhã à noite vou pregar no púlpito. Então, não faço parte da equipe, não sou remunerado, sabe? E tenho mais tempo livre para fazer o que estou fazendo agora, como evangelista de rua em tempo integral, mas ainda faço parte da igreja. Sim. Uma garota se aproxima de mim e diz, ei, você não me conhece, mas foi há 4 anos. E só descobri hoje que era você, Jordan. Ela disse, há 4 anos, você ligou para a prefeitura e pediu para retirarem um sofá. E eu conversei com você, e você me falou sobre Jesus e o quanto ele me ama. Eu fiquei tão irritada com você que passei a ligação para o meu supervisor e meu supervisor ouviu de você que Jesus te ama e nós dois ficamos realmente irritados com você e não gostamos da conversa. E hoje o Senhor simplesmente me disse que você era o homem que me disse, Jesus te ama. E ela disse, estou aqui na sua igreja e entreguei minha vida a Jesus há 2 anos e acabei de perceber que era você. Irmão. É tão bom, cara. Ela disse que meu gerente também tá salvo agora. Irmão. Vamos lá. Então, esses momentos simplesmente acontecem, cara. E é tão incrível quando acontecem porque te encoraja a dizer, cara, o que eu tenho feito e como eu tenho me esforçado tá funcionando. Então, eu só queria compartilhar isso rapidinho. Não, eu agradeço por você compartilhar isso, é um fruto tão bom. Também é um lembrete de que você não sabe em que etapa do processo você tá quando tá evangelizando alguém, se você tá plantando a semente, regando, você pode não ver todo mundo. Quero dizer, você não vai ver todo mundo para quem você evangeliza vindo para Cristo. Você pode ser esse próximo degrau.
para eles chegarem nesse resultado final de receber Jesus como Salvador. Então é isso, cara, muito bom. Obrigado por compartilhar isso. Nossa, é isso, eu só quero dizer que sou muito grato a você. Deixa as pessoas saberem onde elas podem te encontrar e também, se houver maneiras de te ajudar, que elas saibam como fazer isso. Eu não sei se existe alguma forma deles doarem ou só se envolverem. Eu sei que dá pra se conectar com a escola, mas de qualquer forma eu vou deixar com você. Claro, obrigado. Eu agradeço essa oportunidade. Em todas as redes sociais estamos como Real Evangelismo, REEL, como um molinete de pesca, certo? É um trocadilho aí. Evangelismo real, pessoas reais, tempo real, nas ruas, com conversas reais e evangelismo real. Mas também é como pescar, né? Estamos puxando as pessoas para o reino. E pelos próximos anos, enquanto os Reels ainda estiverem em alta, vamos usar isso também. Então, tem esse lado das redes sociais. Mas também temos nosso site, que é Real Evangelismo, REEL, evangelismo.com. Você pode ir lá, conferir do que se trata. Também tem uma página de testemunhos logo na página inicial, onde você pode enviar testemunhos de evangelismo, como quando você está na rua e fala com alguém sobre Cristo, ou alguém foi salvo, curado ou liberto. Você pode entrar nesse globo. É um globo giratório e tem pontos amarelos, ou, desculpe, pontos vermelhos por todo ele. E a América está prestes a ser coberta de pontos vermelhos. Eu gostaria de cobrir o resto do mundo também. E para mim é como uma imagem do sangue de Jesus, como gotas do sangue de Jesus espalhadas pelo mundo todo. Então você tem que conferir isso. Mas, sabe, dizem para não criar uma marca difícil de soletrar. Então eu fiz um trocadilho com o Real e eu nem sabia como soletrar evangelismo até cerca de um mês atrás. Então eu não sei o que estou fazendo, mas é evangelismo real. Não, as pessoas vão entender, elas vão sacar. E eu também vou incluir alguns links na descrição para que elas possam encontrar mais facilmente. Mas, cara, obrigado de novo, foi um prazer. Agradeço. O prazer foi meu. Outra pessoa, porque eu sei que isso me abençoou e eu não quero que pare por aqui. E eu sei que não vai abençoar as pessoas, cara. E amém. Essa foi uma conversa incrível. Então, obrigado novamente. Irmão, o prazer é meu, cara. Deus te abençoe por me receber aqui e mande um abraço para sua família por nós. Eu vou mandar